No presente trabalho, falaremos sobre anarcocapitalismo, uma vertente política baseada na anarquia de livre mercado, e sobre libertarianismo, um arranjo jurídico que torna o anarcocapitalismo o único sistema legítimo. O vigente trabalho será apresentado por mim, Pedro Cantelli, e pelo Bernardo Baggio. O trabalho foi proposto pelo professor Júnior da matéria de Sociologia. Pelas diversas definições de capitalismo existente, utilizaremos a usada pela escola austríaca, onde acreditam que este é um sistema formado apenas por trocas voluntárias, não o que é normalmente usado e definido por Marx, onde o capitalismo é interpretado como corporativismo. Também aviso que perene e imutável são sinônimos, pois isso será importante para o entendimento da derivação da ética libertária. O anarcocapitalismo é uma teoria econômica que é a favor do rompimento do status quo, promovendo a anarquia vista como a eliminação do Estado e a proteção ao indivíduo através da propriedade privada e do livre mercado. Uma sociedade anarcocapitalista, a educação, a saúde, polícia, tribunais e outros serviços de segurança pública seriam fornecidos por empresas privadas ao invés de por impostos. E o dinheiro seria fornecido de forma privada e competitiva no mercado aberto. Portanto, as atividades pessoais e econômicas no anarcocapitalismo seriam reguladas através de gestão e direito privado, e não pela lei da gestão política. Estima-se que existam por volta de 370 mil anarcocapitalistas mundo afora, com sua maior parte distribuída entre a Europa e a América do Sul. Eles já estão em cargos públicos, grandes empresas e etc. O número só tende a crescer com o descontentamento sobre os casos de corrupção, crises causadas pelo governo, inflação e tantas outras falhas do Estado. Como essas já foram citadas, há uma outra grande influência para a criação e adesões do anarcocapitalismo: o objetivo de criar um sistema sem nenhum tipo de coerção ou violação na propriedade alheia, como consideram um imposto. Já para o libertarianismo, a principal demanda para sua criação foi a necessidade de uma ética perene no espaço e no tempo que fosse derivada logicamente, assim provando a propriedade privada, logo legitimando o anarcocapitalismo. Olhando para a nossa história, podemos notar alterações da sociedade para o anarcocapitalismo. Um exemplo é a Irlanda Céltica, que tinha características anarcocapitalistas, como seu sistema legal e tribunais baseados em clãs. Outro caso é a Islândia medieval, devido à existência de um sistema jurídico simples com segurança inteiramente privada e capitalista. Conseguiu dar a alguns indivíduos o direito de tomar o caso e cobrar multas, assim fornecendo algumas evidências empíricas de como o anarcocapitalismo funcionaria. Já atualmente, podemos pegar exemplos como as criptomoedas, defesa contra a vigilância das redes de comunicação de computadores, proteger-se contra a retenção de dados de telecomunicações, a polêmica vigilância sem mandado, e o Bitcoin, uma moeda escassa, descentralizada, anônima e que não pode sofrer inflação. Atualmente é a moeda mais valorizada do mundo, um Bitcoin vale mais de 30 mil reais. Agora falaremos sobre os principais influenciadores ao anarcocapitalismo e ao libertarianismo. Primeiramente, aqueles que não eram associados à escola austríaca. A primeira fonte para apoiar a teoria moderna da anarquia de mercado é o liberal clássico John Locke, que argumentou que, à medida que as pessoas misturam seu próprio trabalho com recursos não possuídos, eles tornam esses recursos sua propriedade, sendo isto chamado de apropriação original. O conceito de privatização da proteção da liberdade e da propriedade individual foi primeiramente proposto no século XVIII, apoiado principalmente por Jacob Macmillan e Gustave de Molinari. Molinari argumentava que o monopólio da segurança aumentava os preços e baixava a qualidade. A inclinação de Molinari pelo anarquismo de mercado é baseada na economia e não na posição Estado. Outro influenciador foi Lysander Spooner, um dos principais predecessores do anarcocapitalismo em seu estado atual. Spooner, desde o início de sua carreira, lutou contra os monopólios produzidos pelo Estado, e em seus livros explicava que toda legislação que se opõe à lei natural é criminosa. E agora falaremos sobre os principais influenciadores associados à escola austríaca. A Escola Austríaca de Economia foi fundada em 1871 por Karl Menger. Os membros da mesma se concentram na economia, como um sistema a priori com a lógica e a matemática, e não como uma ciência empírica. Mesmo nos dias de hoje, a economia austríaca era usada como uma arma teórica contra o socialismo e a política estatista. Dentre os mais notáveis influenciadores austríacos, pertencentes à escola austríaca, podemos citar Karl Menger, fundador da escola austríaca, e também desenvolveu uma teoria subjetiva do valor, a teoria de utilidade marginal, onde explica que o valor é determinado pelo desejo do consumidor, ou seja, a demanda. Um dos economistas austríacos mais influentes foi Ludwig von Mises, autor do trabalho praxeológico Ação Humana, que contribui muito para a economia austríaca ainda hoje. Já Friedrich Hayek, discípulo de Mises, foi quem escreveu O Caminho da Servidão,
dizendo que uma economia planificada destrói a função da informação dos preços e que a autoridade na economia leva ao totalitarismo. Murray Rothbard, também discípulo de Mises, foi quem tentou fundir a economia austríaca com o liberalismo clássico e o anarquismo individualista. Ele escreveu seu primeiro artigo defendendo o anarquismo de propriedade privada, em 1949, e mais tarde apresentou uma alternativa para anarcocapitalismo. Já Hans Hermann Hoppe é o libertário vivo mais importante para o meio. Ele quem fundamenta diversas críticas ao estatismo, e também deriva a ética argumentativa, também conhecida como ética libertária. Essa é que dá o sentido ao termo libertário, que é quem segue. Essa também é quem legitima o anarcocapitalismo como o único sistema viável. A ética libertária ou ética argumentativa é uma ética derivada por Hans Hermann Hoppe em seu livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, onde esta foi derivada logicamente a partir do zero, igualmente a qualquer constatação matemática como 2 mais 2 igual a 4. Ela demonstra que todo indivíduo tem propriedade sobre seu próprio corpo, ou seja, a autopropriedade. Então aqui vai sua derivação simplificada. Toda afirmação só pode ser definida como verdadeira, falsa ou indeterminada via argumentação. Provamos esta afirmação mostrando que se você discorda dela, você pode argumentar contra, mas note que ao fazer isso, você está automaticamente provando-a, pois está usando um argumento para tentar mostrá-la falsa. Ou seja, confirmando o que a mesma afirma. Logo, não há saída lógica a não ser aceitar a afirmação. Tendo isto em mente, podemos definir ética como um conjunto de regras imutáveis no espaço e no tempo, que seriam necessárias para a convivência pacífica entre os seres humanos. A princípio, não saberíamos quais seriam essas regras, porém fica óbvio que a única forma de chegarmos a uma ética é a partir da argumentação, levando em conta que a única maneira de dar como verdadeira uma afirmação é via argumentação, como provamos anteriormente. Agora, sabendo que o único jeito de chegar a uma ética é a partir da argumentação, é necessário entender o que é argumentação. A argumentação é um processo onde duas ou mais pessoas, através de troca de proposições, tentam provar ou refutar afirmações propostas. Com isso, podemos entender que, primeiro, não existe auto-argumentação, visto que para este é necessário dois indivíduos ou mais, e que também é impossível que haja argumentação entre indivíduos que concordam. Argumentar é uma ação humana que requer o uso de recursos escassos, como o seu próprio corpo para argumentar de forma independente, energia para que tenha forças para argumentar, entre outras coisas. Isso tudo é usado com um objetivo, que pode ser tanto provar como negar uma afirmação anterior, através deste argumento. Isto é exatamente uma ação humana como proposta por Mises. Tendo em vista agora que o único jeito de se provar uma ética é via argumentação, e que para argumentar é preciso ter um corpo, ou melhor, ter autopropriedade, chegamos à conclusão que a única maneira de se provar uma ética imutável no espaço e no tempo é sendo dono de si mesmo, tendo autopropriedade. E se alguém tentar argumentar tanto contra ou a favor da autopropriedade, por exemplo, dizer algo como a autopropriedade não existe, este cai em contradição, pois ao propor esse argumento está utilizando o seu corpo, logo mostrando que tem a mesma. Agora, com a autopropriedade demonstrada, podemos facilmente expandi-la para outros bens, terrenos, etc., apenas incluindo o conceito de recurso escasso. Sabendo que uma ética deve ser imutável, e que só é imutável se não utilizar de violência para justificar ou negar uma afirmação proposta, e que recursos são escassos, são aqueles que são finitos, ou aqueles que existem em quantidades muito menores do que a vontade humana de controlá-los, estende-se que para a existência de uma ética imutável é necessário que existam meios não conflituosos de decidir a propriedade desses recursos escassos. Fica evidente então que a solução de compartilhar um recurso entre dois ou mais indivíduos, ou seja, o controle não exclusivo de um recurso, sempre levará a conflitos, pois dois ou mais controladores podem querer fazer usos diferentes do recurso ao mesmo tempo. Não seria, portanto, uma solução perene. Elimina-se assim a possibilidade de um bem ter mais de um proprietário. E daí decorre a regra. Todo recurso escasso tem um ou zero proprietários, e esta pode ser adicionada à nossa lista, por assim dizer, que já conta com 1. Regras de ética, assim como qualquer outra afirmação, só podem ser provadas via argumentação. 2. Todo indivíduo argumentador é dono de si mesmo, ou seja, tem autopropriedade. E agora 3. Todo recurso escasso possui zero ou um proprietário. Tendo essas três regras estabelecidas aqui, como podemos fazer para definir quem é um proprietário de um bem? A solução estatal de definir quem é um proprietário de cada bem fere a autopropriedade, posto que determina que os proprietários dos bens devem obedecer tal gestor. Isso faz com que as pessoas não sejam independentes em sua argumentação. Portanto, a solução não será perene. Tal solução, portanto, pode ser descartada. Seja qual for a regra, a mesma só pode ser obtida por argumentação.
Vamos supor que a afirmação que está sendo discutida via argumentação entre duas pessoas não seja ética libertária como um todo, mas apenas uma afirmação mais simples. Estão argumentando quem seria o proprietário de um determinado terreno sem proprietário. Ambos se acham no direito de proprietário, porém, como buscam resolver isso de uma forma ética, buscam argumentação. Como resolver essa afirmação específica sobre o terreno que ambos reclamam? Só existe uma forma imutável no tempo de resolver, que seria o primeiro que usou, ou seja, o primeiro que teve controle exclusivo sobre ele. O primeiro proprietário é o legítimo, pois se o indivíduo que chegar depois puder reclamar sobre determinado bem, o que impediria de uma terceira pessoa reclamar da mesma forma? Se usarmos o critério diferente de quem teve controle exclusivo primeiro, ou seja, quem apropriou originalmente, como proposto por John Locke, essa solução não seria imutável, pois, digamos que quem mais precisasse do terreno fosse seu dono. Hoje a pessoa B poderia reclamar do terreno da pessoa A, alegando que precisa mais dele, mas amanhã uma pessoa C pode fazer o mesmo, alegando que precisa mais do que a pessoa B. Claramente é uma situação não perene. Podemos derivar, a partir de uma argumentação, que a única forma de alocação de recursos escassos compatível com a ética é a pessoa que se apropriou originalmente do recurso, que se torna seu dono. Mas lógico, nada impede de trocar, doar ou vender este bem por pura e espontânea vontade. Agora podemos acrescentar essa quarta regra à nossa lista. Quando um bem tem um proprietário, este é o indivíduo que se apropriou originalmente ou alguém que tem adquirido a partir de negociação ou doação legítima com o proprietário anterior. Com isto, então, concluímos que a única ética de propriedade é a apropriação original. A primeira que a usou, delimitou e defendeu tal recurso a seu dono. Visto que qualquer outra forma implica em negação da autopropriedade ou em solução conflituosa e não perene. Repare que Hope parte do zero para derivar a ética libertária, e tem o mérito de usar apenas a lógica para demonstrá-la, o que é denominado de justo racionalismo. Conclui-se então que com a autopropriedade e a propriedade sobre bens demonstradas, concluímos que a extração de propriedade de indivíduos não agressores sem o consentimento dos mesmos para qualquer fim que for é antiético, assim provando a ilegitimidade do imposto, logo a ilegitimidade do Estado e qualquer arranjo que utilize o mesmo. E por último, comprova que o anarcocapitalismo é o único sistema viável e ético.